Bem, o meu primeiro tópico para abordar diz respeito à questão onde o Python é usado. Mas, antes disso, devemos saber qual é a resposta para a questão: o que é o Python? Neste sentido, iniciarei minha apresentação trazendo o conceito de Python, onde o mesmo é utilizado e, em um outro momento deste vídeo, quais as vantagens e quais as desvantagens que o mesmo apresenta. Iniciando, o que é o Python? Bem, o Python é uma linguagem de programação e, de forma prática, o Python é prático. Mas como assim? Bem, o Python tem uma sintaxe muito simples. Enquanto você necessita de trocentas linhas para concluir um determinado código, o Python faz isso em poucas linhas. Isso facilita muito a vida de nós, programadores, não é mesmo? Isso porque o menor código resulta em um menor espaço consumido, um menor tempo para que haja uma correção no seu código, bem como está óbvio que o tempo de trabalho é reduzido. Agora, mais especificamente, o Python ele é uma linguagem interpretada, de alto nível e cujos propósitos são múltiplos. Bem, devemos saber também para o que o Python serve. E ele pode ser compreendido da seguinte forma: exemplificando, vamos tratar o assunto da forma de uma linguagem normal, como a língua portuguesa, por exemplo. Eu e você somos brasileiros. O Brasil, assim como todos os outros países, eles possuem uma língua. E essa língua, ela pode ser exclusiva, ou ela pode fazer-se presente em outros países. Bem, se você está entendendo as minhas palavras, é porque eu e você compartilhamos da mesma língua. Você aprendeu, você sabe ler, você sabe escrever, você entende essa língua, mas você aprende essa língua para quê? Bem, você aprende essa língua para fazer o que você quiser. Você aprende uma música, você pode fazer um roteiro de um filme, você pode fazer um texto, você pode fazer uma carta, um anúncio, o que você quiser. Portanto, isso trata-se de uma linguagem interpretada. Da mesma forma, você aprende o Python, você aprende a escrever, digitar o código, você vai saber ler o código quando alguém escreveu na língua de Python. Você vai entender quando alguém estiver falando esta linguagem. Mas tudo isso para quê? Bem, tudo isso para fazer absolutamente o que você quiser. Depois que você aprende, você tem um mundo de opções. Bem, explicação concluída. O Python ele é utilizado para a criação de scripts. Entenda script como sendo um roteiro. Esse roteiro ele é seguido por sistemas computacionais, trazendo informações que são processadas e, então, transformadas em ações que são efetuadas pelo programa principal. E você tem algum aplicativo que você usa, mas não gosta do mesmo? O que você acha de criar um? Criar um do jeito que você gosta. Você pode fazer isso em Python. Ele pode ser usado para desenvolver uma ampla variedade de aplicativos, usado para desenvolver diversos sistemas e aplicações. Exemplos populares de seu uso são no desenvolvimento web, script em automoção, ciência de dados, enquadramento de testes, big data, computação gráfica, inteligência artificial, a internet das coisas, entre outros. A internet das coisas, por exemplo, ela pode possuir diferentes definições, mas aponto a definição de objetos físicos, que são conectados a um sistema embarcado que os conecta à internet. Então, é importante saber que o Python ele possui uma linguagem universal, graças à sua onipresença e capacidade de execução em quase todas as arquiteturas de sistema. E o mais importante de se saber é que o Python ele é super simples, ele é muito fácil de ser aprendido, ele é muito utilizado para quem quer aprender a programar. Bem, agora sim eu chego ao tópico em questão, onde o Python é usado. E bem, ele pode ser usado em tantos locais. Acredita que algumas funções do Facebook, Instagram e Pinterest foram feitas a partir dele? Pois é. Ele pode ser usado no Google, no YouTube, no Spotify. A própria NASA utiliza o Python. O Yahoo Maps, o BigTorrent, o Reddit, o Mozilla Firefox, dentre outros. Saiba que isso não significa que apenas grandes empresas podem se beneficiar do Python. Você também. E sabe onde ele pode ser usado? Onde você quiser. Desta forma eu termino a minha apresentação. E logo voltarei para abordar as vantagens e as desvantagens da linguagem de programação Python.
Bem, devemos conhecer as vantagens e as desvantagens do uso de Python. O Python é a melhor linguagem para começarmos a programar? Sabemos que várias são as linguagens de programações existentes. Dentre elas, encontram-se o Java, o PHP, o C, o C++, o Ruby, entre outras. Então, se sabemos que muitas são as diferentes linguagens de programação, por que deve-se ter como escolha a linguagem de Python? E a resposta para esta pergunta é positiva. Devemos sim escolher o Python para realizarmos a nossa programação. O Python é simples. Como eu já havia explicado no tópico relacionado com a definição de Python, ele possibilita que você gaste menos tempo na criação de seu código, sem contar que o seu entendimento ele é bem mais facilitado em relação às outras linguagens, permitindo que você desenvolva desde scripts simples para organizar suas coisas, até sistemas, jogos, aplicativos, bem, o que você quiser. Mas há quem pergunte, mas eu já sei programar. Devo aprender a utilização da linguagem de programação do Python? Bem, sim, você deve. Quer dizer, não é uma obrigação sua, você escolhe. Mas eu te adianto que, sabe aquela raiva que a gente passa ao esquecer um ponto e vírgula no final do código? Seja quando você está no computador com seu código ou quando você está fazendo uma prova escrita. Ou aquela chatice de ficar tendo que definir os tipos, alocar memória ou ficar escrevendo trocentas linhas em seu sistema. Bem, essa chatice ela não se faz presente quando você está utilizando a linguagem de Python. Isso não existe lá, e se existe é minimamente. E bem, se ainda assim você não está convencido de utilizar a linguagem de programação Python, então vejamos quais as suas vantagens e quais as suas desvantagens. Inicialmente, vamos conhecer as suas principais vantagens. São elas a legibilidade, a produtividade, a portabilidade e a extensibilidade, as bibliotecas, a comunidade, o desenvolvimento web, a inteligência artificial, a computação gráfica, o enquadramento de testes, o script em automação, a ciência de dados, a popularidade e, claro, os altos salários. Bem, agora eu vou abordar de forma resumida cada um desses pontos. A legibilidade, ela diz respeito com o seu fácil uso, que eu já havia apontado anteriormente, bem como com a redução de código. A produtividade pelo fato de que o Python ele é enxuto e o mais minimalista possível, no que diz respeito com a memória, a alocação, a definição, bem como também no estresse com a sintaxe e com a pontuação. A portabilidade e a extensibilidade, tendo-se como possibilidade rodar o seu script na maioria das plataformas, como o Windows, o Linux, o Mac, entre outros, bem como também permite a execução de operações de idioma cruzado, sem que haja problemas. As bibliotecas, onde são disponibilizados conjuntos de códigos já prontos para algum propósito em específico seu. A comunidade, facilitando o seu projeto para que você não comece do zero, pois a comunidade do Python ela pode ter feito algo parecido, disponibilizando para você, bem como também ela é enorme e unida. O desenvolvimento web, onde há uma matriz de frameworks para o desenvolvimento de websites, e por isso ser em Python, isso torna o código mais rápido e estável. Um exemplo que eu aponto é o Django. A inteligência artificial, onde você pode criar uma máquina que imita o cérebro humano no que diz respeito a pensar, analisar e tomar decisões. Como exemplo, eu aponto o Keras. A computação gráfica, que foi explicada por Samara há alguns minutos. O enquadramento de testes, pois o Python ele possui muitas estruturas de testes integrados, facilitando o trabalho do desenvolvedor. Como exemplo, eu abordo o Splitter. A ciência de dados, onde o Python ele é a linguagem líder de muitos cientistas de dados, lidando também com os dados de tabulares, matriciais e estatísticos e até mesmo visualizados com bibliotecas. E, para finalizar, a vantagem da popularidade e, claro, os altos salários, onde o título já diz tudo. O Python ele está ficando cada vez mais popular e, em consequência disso, o salário do programador dessa linguagem ele está crescendo. E pronto, estou finalizando neste momento algumas das vantagens do uso de Python. E bem, como nem tudo nesta vida são rosas, este caso não se faz diferente. E sim, a utilização do Python, ela também pode trazer lá suas desvantagens. São elas no que diz respeito com a internet das coisas.
O caso do Python ser lento e inconveniente. Se você estiver trabalhando com aplicativos móveis, o fato de poder causar uma execução lenta, pelo motivo de que cada linha do Python ela precisa ser interpretada separadamente, e o fato do banco de dados usado no Python precisarem ser importados um por um. Totalizando, abordei 3 desvantagens. Foram elas: desenvolvimento de habilidades móveis e inteligentes, limites de velocidade e problemas com o banco de dados, finalizando este tópico.